um monte de gente que diz que a TPM ajudou a empurrar para frente a maneira como se conversa com mulheres nesse país. E a gente tem o maior orgulho disso. A gente sabe que o universo feminino ele vai do Rímel a Simone de Beauvoir, ele vai da crise na Turquia ao, sei lá, o seriado Girls, ele vai do Bóson de Higgs à biomassa de banana verde e além. Eu adoro o fato da gente estar fazendo essa casa TPM, que é a 5ª casa TPM, nesse lugar. Essa casa ela era um clube de cavalheiros aqui. Era aqui que os homens brancos, machos, adultos, vinham decidir os rumos do país. E mulher não podia entrar aqui. Então, acho que é muito emblemático que a gente ocupe essa casa hoje para discutir questões que dizem respeito às mulheres que estão transformando esse país, mulheres como vocês. Talvez hoje, por isso, seja o melhor dos mundos para a mulher e, ao mesmo tempo, o pior dos mundos para uma mulher. É o melhor dos mundos porque as mulheres, elas nunca tiveram uma presença tão grande na universidade, elas nunca tiveram uma presença tão grande no mercado de trabalho, elas nunca tiveram uma presença tão grande na política, elas nunca tiveram remuneração tão boa. Por outro lado, é o pior dos mundos, porque, diante de todos esses avanços, aqueles atrasos insistentes ficam ainda mais insuportáveis, né? É inaceitável que as mulheres continuem ganhando até 30% a menos que homens, mulheres negras até 60% a menos que os homens, dependendo da ocupação. É inaceitável que tenha um estupro a cada 11 minutos no Brasil. É inaceitável que uma mulher seja agredida a cada 5 minutos aqui no Brasil. É inaceitável que uma mulher não possa decidir o que fazer com o corpo dela. É inaceitável que o aborto seja crime aqui no Brasil. E é inaceitável também que coisas que, às vezes, elas parecem naturais e não são, continuem acontecendo, né? É inaceitável, não é normal que uma mulher tenha medo de andar na rua sozinha. E a TPM é feita por um monte de gente que não acha isso normal. Nessa edição, a gente vai falar de um monte de temas. A gente vai falar de política, de beleza, de corpo, de racismo, de sexo, das questões de gênero, de maternidade, de trabalho, de um monte de coisa. E a nossa primeira mesa hoje, ela é um pouco uma revisita ao tema que inaugurou a Casa TPM. Há 5 anos, a primeira mesa da Casa TPM era para discutir o que é ser mulher hoje. Esse hoje ali, lá atrás, quando a gente começou. E a gente resolveu aproveitar esse aniversário redondo, bacana, dos 5 anos, para falar de novo sobre isso. O que é ser mulher hoje aqui no Brasil? Eu vou começar chamando uma paulistana, que é mestra em filosofia política, ela é secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, ela é colunista da revista Carta Capital e integrante do Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Sexualidade da Universidade Federal Paulista. Djamila Ribeiro, por favor. Bem-vinda. Agora oficialmente. Qualquer lugar? Onde você quiser. Bem-vinda, Djamila. Mais uma figura incrível. Ela é carioca, ela é atriz, ela fez 10 novelas, 11 peças, 7 filmes, 3 minisséries. Ela está no ar com a série Mr. Brau e em cartaz aqui pertinho, no Teatro da FAAP, com uma peça incrível, eu recomendo fortemente que vocês vejam, chamada O Topo da Montanha, em que é uma recriação poética da última noite do mártir dos direitos civis, Martin Luther King. Thaís Araújo, por favor. Bem-vinda, por favor. A terceira debatedora aqui de hoje, ela é uma capixaba radicada no Rio há muito tempo, ela é doutora em filosofia, poeta, psicanalista, ela esteve na primeira Casa TPM, então dá para dizer que ela é uma das fundadoras aqui da Casa TPM também, apresentou 2 temporadas de um quadro sobre filosofia no Fantástico, naquilo que certamente foi a maior contribuição para a divulgação das ideias de Aristóteles, Platão e Nietzsche no Brasil, é a Viviane Moser, por favor. Bem-vinda de volta, Viviane. Bom, você disse aqui há 5 anos que você foi criada para ser uma pessoa livre, sozinha e sem filhos, que não era uma educação comum para meninas na década de 60. Mas você acabou casada por mais de 12 anos e com um filho. Mesmo assim, você consegue ser livre, Viviane? Minha mãe era feminista. E meu pai, por exemplo, estava comentando com a Thaís, eu tenho 52 anos, eu ganhei uma boneca negra quando eu tinha 6. Imagina a dificuldade que ele teve para achar essa boneca. Chamava-se Rita. E ela é a cara da Maju, sabe a Maju? Mas é igual. Eu olho para a Maju e falo, minha boneca Rita, o tempo inteiro.
Então, esse pai, que tem esse perfil, né? E a minha mãe o tempo todo dizia, eu não trabalho, mas você não faça isso, você tem que ser livre, você não pode se casar e ter filhos. Eu fui criada de maneira oposta à minha geração, né? Então, eu fui exatamente o que eu declarei aqui. Quando eu cheguei aos 38 anos, eu casei, aos 40 eu fui mãe, e eu fiz o caminho contrário da maioria, né? E, para mim, foi uma opressão o excesso de não tenha filhos, não se case. Isso também foi difícil para mim. Então, isso é um tema que me agrada, que, na verdade, o problema é a gente polarizar as questões, né? Então, eu me libertei quando eu me casei e descobri que eu adorava cozinhar, que eu adorava cuidar de casa. Eu descobri isso aos 40 anos. Eu amo casa, eu amo filho, eu amo... E hoje eu combino isso tudo. Mas a liberdade você pergunta se há liberdade. Não há liberdade para ninguém nunca. Liberdade é uma palavra vazia, que promete e não cumpre. Liberdade é algo que na verdade, a palavra liberdade, ela vem para a gente vender produto, sabe? Não é isso. Ninguém é livre, ninguém faz o que quer, ninguém vai onde quer. A gente acha a liberdade no meio dos gestos da gente. Então, o ideal de liberdade é um ideal que pode muito mais nos oprimir do que nos fazer Em que momento feliz. que você se deu conta disso, Viviane? Porque foi só aos 38 que você casou e engravidou 2 anos depois. Como é que foi esse processo? Assim, ele foi repentino ou foi um negócio que você foi descobrindo com alguns anos? Não, eu sou aquela que com 30 e começava a falar com minha mãe, por que você fez isso comigo? Eu falava para minha mãe com 30 anos. Eu não você consigo. me criou para ser livre, sozinha, independente? Exatamente. E a minha maior dificuldade era nos relacionamentos, porque eu com 16 anos passei na universidade, você imagina. Com 17 eu morava sozinha. Com 18 eu sempre tive uma vida exatamente como a minha mãe quis. Aí um dia eu falei, peraí, então com 26 em diante, eu não conseguia me relacionar com nenhum homem, porque eu era uma pessoa muito dura. Minha mãe dizia assim, você não tem que ter a vida que eu tive. Você não pode se submeter a homem nenhum. Peraí, mas a gente se submete aos amigos, a gente se submete. E eu não podia me submeter a homem nenhum. Então, isso era horrível. E mais, eu era muito jovem, eu era muito malhada, porque eu fiz ginástica olímpica, eu fui atleta de ginástica olímpica até os 13. Então, com 18, 20, corpo escultural, ainda malhava, morava sozinha, ganhava dinheiro. Eu era tão poderosa, sabe, que isso me atrapalhou, me incomodou. Eu tive que me desconstruir para me humanizar, né? Ô, Jamila, você foi criada para ser que tipo de mulher? Bom, o meu pai ele era militante do movimento negro. Com 6 anos de idade, eu lembro de manifestação no Porto. O Porto é do povo, nem sabia o que eu estava gritando, mas eu estava lá. E ele foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos. Então, eu cresci muito nesse ambiente de militância. Mas ele era machista. Né? E minha mãe era dona de casa, e a minha mãe que ficava com a gente, comigo e meus irmãos, nós somos em 4, eu sou a mais nova. E eu não aceitava aquilo. Eu sempre achei muito absurdo eu ter que limpar a casa enquanto meus irmãos estavam na rua brincando. Então, era uma coisa que me incomodou muito na minha infância. Minha mãe ficava... Né, minha mãe falava, essa menina é muito atrevida, porque eu sempre fui muito de questionar E não era um elogio, né? Embora hoje fosse. Mas a minha mãe, engraçado, ela era dona de casa, mas a minha mãe ela teve uma história que pode se dizer feminista sem ela saber, porque ao mesmo tempo que ela tinha essa coisa, porque ela tinha medo, que ela veio do interior de Piracicaba, então ela tinha medo que eu e minha irmã se perdesse, porque o pessoal de Piracicaba falava, essas filhas vão se perder. Mas, no fundo, ela meio que protegeu a gente, porque ela tinha medo. Mas, assim, lá para a minha adolescência, acho que ela foi começando a perceber que não precisava ser assim. E a minha mãe é uma mulher que teve uma história de luta tão grande, né? Piracicaba, foi para São Paulo ser empregada doméstica, e sofreu assédio de patrão, até conhecer o meu pai, casar com meu pai. Ela era uma mulher tão forte que, por mais que acho que ela não soubesse dessa força, isso, de certa forma... eu acho que me inspirou, assim. Talvez ela não tivesse consciência da força que ela tem. É melhor ser uma mulher hoje do que foi na tua geração? Você acha que para a tua filha vai ser mais tranquilo ser a mulher que ela quiser ser, com a liberdade possível, hoje do que foi há uma geração? Eu acho que é menos difícil. Difícil. Não que seja mais fácil, pelo fato de sermos mulheres negras. Né? E a minha filha já sofreu preconceito na escola, por exemplo. Só que a diferença é que a gente criou, tanto eu e meu companheiro, né? Desde que eu soube que eu estava grávida, aí a menina, eu fui andar a cidade inteira para achar todas as bonecas negras possíveis, todos os livros de crianças negras possíveis. E a minha filha tem uma super autoestima.
que na idade dela eu não tinha. Então, isso eu já acho um avanço. Então, quando eu era criança, na festa junina, nenhum menino queria dançar comigo. Eu não vou dançar com a neguinha. Eu era muito discriminada na escola. E aquilo me doía muito. Ela, na minha idade, com 9 anos, o menino virou para ela e falou assim, ela me contando, eu estava na escola, o menino virou e falou assim, não sei o que, sua neguinha. Aí eu virei para ele e fiz, é claro que eu sou negra, por acaso você é cego. Então já foi um outro. Você pensava diferente. Né? Ela, mãe, claro que eu sou negra, mãe, eu sou linda, que menino louco. Quer dizer, para ela foi uma outra questão. Aí você percebe que, eu acho que essa diferença, essa geração está vindo mais consciente, assim, eu acho que elas vão dar mais trabalho. A Thaís, você tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Como é que é essa criação, a gente está falando aqui de como é que esses modelos familiares formam a personalidade da gente, né? Como é que é criar um menino para ele não virar um machista e criar uma menina para ela não abaixar a cabeça? E eu, no meu caso, fui criada como a maioria das mulheres do Brasil, porque é um país muito machista, cheia de machismo. Então, o primeiro passo é tentar quebrar esse padrão nosso, né? Quando vai educar um menino. Tentar me livrar do meu machismo que eu tenho, porque eu fui criada com ele, identificar ele, tentar quebrar esse padrão, que eu acho que a coisa mais difícil do mundo é quebra de padrão, se reconhecer, né? Machista em algum sentido, para poder passar para aquele menino uma educação, a melhor educação possível a favor da diversidade, respeitando a mulher, enfim. Eu, quando descobri que eu estava grávida de uma menina, eu fiquei muito mal, eu chorei muito. E eu sempre quis ter uma menina. Mas eu fiquei mal, eu não sabia, eu ia para análise, eu falava, meu Deus, coitada, ela não vai ser tão legal quanto ele, olha, maluca. Ela não vai conseguir porque ele é muito incrível, porque... Não... Depois, no final, eu fui descobrindo, falei, gente, na verdade, eu não quero que ela passe pelas coisas que eu passei. E aí foi uma outra descoberta de como lidar com isso, né? E aí, no fundo, todo mundo fala, como é que é criar um menino e criar uma menina? Gente, eu acho que é exatamente igual. Acho que é exatamente igual. Eu não posso criar de maneira diferente porque ele é homem e porque ela é mulher. Não tem isso. Acho que o machismo começa daí. De falar, eu vou criar, ele é menino, ele pode, ela é menina. Não tem essa. Sabe, meu filho... E tem muita influência de fora também. Meu filho, hoje, enfim, ele chega da escola e fala, por que o rosa? Falam que tem que bater no rosa. Falei, falam que tem que bater no rosa, mas quem é que fala que tem que bater no rosa? E aí vem num trabalho, aí hoje ele já pegou, estava lá almoçando com ele pegou uma caneta rosa, desenhou, falou, olha a cor que eu usei, rosa. Falei, que ótimo, que legal. Tá funcionando. Você usou uma roupa, que você está botando está desenhando com uma cor rosa. Enfim, mas educar é isso, né? Educar é a gente estar alerta o tempo inteiro. Acho que não está mais alerta a gente, de como a gente educa, a educação que a gente teve, filtrar, porque eu não tive outra referência senão a minha educação que eu tive da minha mãe. Então, eu acho que eu tenho que olhar bem criteriosa, cheia de críticas à educação da minha mãe, pegar o que eu acho que serve, filtrar, e filtrar o que serve para o meu filho e passar para ele e para ela da melhor maneira possível. Essa sensação que você disse que você teve quando descobriu que ia ter uma menina, né? Pô, eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas que eu passei. O que você passou que você não quer que ela passe? Olha, de um todo, porque a gente está sempre em último lugar, né? O negro cresce nesse país, nasce com todo mundo olhando e dizendo, seu cabelo é feio, a sua cor é feia, a sua boca é feia, seu nariz é feio, sua história é vergonhosa e você não pertence a esse lugar. E aí você enfrentar isso de falar, olha, dá licença, mas o meu lugar é onde eu quiser estar. Por mais que você não queira dividir esse espaço comigo, você vai ter que dividir. Sendo que é outra quebra de padrão que a gente tem, né? Da história do nosso país, da nossa formação, da nossa cultura. A minha educação, por exemplo, bem diferente da de Jamila, meus pais eram aqueles que criaram a gente, eu e minha irmã, para que a gente ignorasse o preconceito, ignorasse o racismo. Que não existe. Que, na verdade, é tudo o que uma sociedade branca racista, deixando claro, que eu não vou generalizar porque é ignorante, tudo que todo racista quer é que a gente ignore que existe o racismo, ignore a nossa história e finja que é natural. Está tudo bem. Que é natural a gente ser maioria nas favelas, que é natural a gente ser maioria nos presídios, que é natural a gente ser maioria nos manicômios, que é natural ter um mendigo negro, mas não é natural ter mendigo branco do olho azul.
Quando ele está lá, ele vai para o Facebook. Ele vira o mendigato. É. Enquanto que não é natural que mais da metade dos 50 mil assassinatos por ano no Brasil sejam de negros. Então, a gente tem que quebrar isso, de que não é natural, não, essa história está errada. E tem a história da reparação, sim, mas acho que tem uma história agora que eu tenho debatido muito, que não é só reparação, é identificação. Vende também. A gente não pode esquecer que a gente está num país capitalista, e eu não acho que é à toa que Mr. Brown é um sucesso. Mr. Brown é um sucesso porque as pessoas se identificam, porque mostra como a gente quer ser visto. A gente quer ser visto bonito, bem vestido, bem-sucedido, inteligente, se relacionando bem, como a gente é. Claro. E como a gente é possível. Eu acho que faltava também na dramaturgia brasileira essa referência forte desse jeito. E que vende. Porque é isso. Porque a hora que a gente se conscientizar, que todos os negros brasileiros se conscientizarem que o dinheiro está na nossa mão, também, porque se a gente parar de consumir, todo mundo quebra. E que a gente quer ter referência, como os negros americanos já se conscientizaram faz tempo, e mesmo assim estão agora numa reversão de história, né? Parece que voltaram lá para 1940, 50. Quando a gente conseguir entender e se unir, e que economicamente a gente é forte, aí eu acho que a coisa anda também, sabe? Eu queria ouvir de vocês três, começando ali pela Viviane, o que é feminismo para você, porque eu acho que também é um movimento que é múltiplo, e se você se considera feminista? Não me considero feminista. Eu não considero ista nenhum. Por exemplo, eu estudo Nietzsche, mas eu não sou nietzschiana. Entendeu? Essa Ana, isto, eu não gosto disso, porque isso é doutrina, né? Então, na minha opinião, isso não me ajuda muito, não é meu modo de ser. Eu sempre fui uma mulher feminista, se você considerar que é alguém que está brigando pelo seu espaço. Filosofia nunca foi lugar de mulher. Na outra casa TPM eu comentei a dificuldade que eu tive na filosofia, porque é coisa de homem. Então, eu sempre briguei, e brigo até hoje pelo direito das mulheres. Mas a minha grande questão no mundo hoje é o ser humano, né? Eu acho que a vida no planeta está, de fato, em risco, não apenas pelo meio ambiente, que é um gravíssimo problema, mas pelo ser humano. As nossas relações estão deterioradas, nós perdemos a noção do afeto no sentido de afetar e ser afetado pelo outro. Nós estamos acreditando que o problema todo é social. Então, o que me incomoda é que a luta da mulher, para mim, é a mesma luta do homem. Quero dizer, o homem tem questões específicas que ele tem que brigar por elas. A mulher também, mas, na verdade, estamos no mesmo lugar. Porque quando a água sobe, mulheres e homens vão junto para esse mesmo buraco. Então, nós vivemos um momento em que a humanidade, o sentido do humano se perdeu completamente. Então, eu gosto muito de brigar pelas mulheres. Eu gosto muito de provocar muito esse lugar da mulher quando crio meu filho, por exemplo, né? Eu falei para a Thaís, meu filho é um pouco feminino, porque meu filho tem exatamente o contrário disso, sabe? Ele é exatamente protetor das meninas, ele é um garoto que está criado assim. Agora, me incomoda as classificações e as caixas. Acho que as caixas oprimem ao mesmo tempo que libertam. Então, vejo hoje no movimento das mulheres algo em si maravilhoso, porque temos que lutar muito ainda, especialmente contra a violência contra as mulheres, que é gravíssima e seríssima, e contra a diferença de salário das mulheres. E são duas lutas seríssimas que a gente tem que ter, mas os homens têm que lutar com essa luta também. Isso não é uma luta só das mulheres, a gente tem que abrir essa luta. Me incomoda um pouco a segmentação. Eu queria saber da Thaís, o que é feminismo para você e se você se considera uma feminista? Olha, eu sou muito simpatizante aos movimentos todos que estão acontecendo aí, que são chamados de feministas. Acho que sim, eu não tenho problema em me encaixar, mas eu concordo quando a Viviane fala que oprime, que coloca numa classificação, enfim, que você limita, né, quando você classifica. Mas eu fico muito emocionada com o que eu vejo, assim, porque é um movimento corajoso, né? E é um movimento, acho que é mais maduro do que aconteceu na década de 60, assim, de que meio parecido isso que a Viviane viveu, por exemplo, de falar para a mãe dela, calma, também não é assim. Sabe? A gente pode encontrar um equilíbrio. O equilíbrio talvez seja o mais saudável. E acho que a gente está procurando ainda uma maneira de entender, de se posicionar sobre essa questão. E muito importante, porque tem muitos homens com a gente.
E a gente precisa deles, de fato. Não é virar as costas para os homens e falar, não, vocês não falam. Não, cara, vem com a gente. Se você é sensível à nossa pauta, que a Chimamanda Adichie fala muito, né? Se você é sensível à nossa pauta, às nossas pautas, se você é sensível às nossas questões, cara, você também é feminista, vem comigo, me ajuda. Então, eu acho que isso tem acontecido hoje em dia também. Muitos homens que são sensíveis à causa, às nossas causas, estão com a gente. E eu acho que eu sou feminista. Muito bem. E eu acho que eu me vi mais feminista ainda sendo mãe de uma menina. Tá bom. Mais necessária ainda, assim. Na verdade, meus filhos me modificaram muito. Depois que eu tive meus filhos, eu acho que eu tive coragem de falar. Eu acho que eu tive coragem de criticar a educação dos meus pais. Eu acho que eu tive coragem, acho que eu vi, olha, isso que eu estou fazendo daqui para lá caducou, não é isso. Tem que fazer uma outra coisa, eu tenho que tomar uma outra posição, porque senão não vou estar fazendo nada pelos meus filhos, sabe? Bom, tchau. Jamila, você falou que a sua mãe era feminista sem saber. Você se considera feminista? O que é o feminismo para você? Sou mega feminista. Não tenho problema nenhum, porque as coisas têm nome, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. As coisas têm nome, não tem problema nenhum em dizer. Isso, de forma alguma, significa dizer que deve existir um manual da feminista. Não. Legal. Né? Nós somos diversas, e é bom falar que o movimento feminista, como a Viviane falou na filosofia, eu também estudei filosofia, fiz mestrado em filosofia, e a dificuldade que foi para mim poder estudar filósofas. Foi uma luta estudar Simone de Beauvoir, estudar Angela Davis, né? Eu tive que fazer um trabalho de fora para dentro, porque não foi a academia que me deu esse conhecimento. Eu que tive que pegar esse conhecimento e levar, e tive um orientador mega parceiro, maravilhoso, que é filho de feminista. E eu acho que falar de humanidade, eu acho que é muito importante a gente falar. A gente é feminista, me incomoda falar que eu seja humanista, porque, por exemplo, as mulheres numa sociedade como a nossa, em que a cada 11 minutos a mulher é estuprada, que a cada 5 minutos a mulher é agredida, a mulher não é tratada como humana. Eu só vou poder falar em humanismo quando todo mundo partir do mesmo ponto de humanidade. Então, eu sou feminista para que as mulheres possam ser consideradas humanas, porque nem isso a gente é ainda, né? Sobretudo as mulheres negras. Então, estamos todos nos mesmos barcos, mas os homens brancos ainda é o que estão no topo e as mulheres negras estão no convés limpando. Eu quero estar no mesmo barco, mas eu quero estar nos mesmos espaços, nos mesmos lugares. Enquanto a gente não tiver, o feminismo ainda vai ser extremamente importante e necessário. Acho que uma das bandeiras mais importantes do feminismo foi um pouco da liberação sexual, né, nos anos 60. Né? A mulher era aquela que tinha que se guardar, que não podia sentir desejo, que não tinha direito nem ao próprio corpo. Esse ano tem uma efeméride incrível. Está completando 40 anos de um dos trabalhos de arte mais legais do mundo, que é a Balada da Dependência Sexual. É uma série de fotos de uma fotógrafa americana chamada Nan Goldin, que fotografou os amigos dela e as amigas dela fazendo, experimentando, vivendo uma vida sexual muito livre. E a irmã da Nan Goldin, ela se suicidou. E a Nan Goldin escreveu no prefácio do livro original um trecho sobre por que ela achou que a irmã dela tinha se matado. E tinha muito a ver com a repressão sexual. Vou ler esse trechinho, que é pequenininho. A Nan Goldin escreveu assim sobre a irmã dela. Mulheres fortes e sexuais eram assustadoras, fora do comportamento aceitável para as mulheres. E a irmã dela se mata. Eu queria que a Viviane comentasse um pouco por que ainda tem, hoje, incrivelmente, uma dificuldade de reconhecer, apesar do movimento dos anos 60, já estava falando disso, que a mulher, sim, tem tanto desejo e vontades sexuais quanto o homem. Por que é tão difícil de ser reconhecido ainda? Eu sempre fui muito sexualizada, muito erotizada, porque na minha casa também isso não era um problema, né? Por exemplo, quando eu digo meu pai adorava que eu fosse insuportável, ele elogiava. Meu pai dizia assim, minha filha é danada. Então ele achava lindo que eu fosse insuportável. Mas eu vou morar com você. Né? Meu pai era incrível. Não, e eu era insuportável. Eu tenho um filho e falo, tomara que meu filho não deu o trabalho que eu dei. Eu fui insuportável. Eu sempre falei muito bem, né? Então eu era muito dura na fala com todo mundo e tal. Mas a sexualidade sempre foi muito difícil. E isso é muito marcante no mundo e no Brasil, muito. Os homens podem namorar muitas mulheres, mas as mulheres não podem namorar muitos homens. Eu nunca aceitei isso. Então, eu tive bastante dificuldade quanto a isso. Com os homens, né? Porque você se apaixona por um cara e ele fala, mas você namora todo mundo? Ah, mas qual o problema? Você namora todo mundo?
E isso, para mim, é um incômodo muito, muito, assim, acho que isso castra, tolhe muito a gente, né? Isso é muito difícil. E aí vem as duas coisas que se juntaram, né? Que é a prova que eu fiz, até contei isso na outra casa da TPM, eu fiz uma prova para ser professora numa universidade, era para professor substituto, eu tinha recém terminado o doutorado, fiz a prova e fiquei reprovada, e depois encontrei uma das pessoas da banca e falei, o que aconteceu? Quando você saiu, eram 4 homens na entrevista, antes da prova, eles comentaram, uma mulher, eles disseram, para ser uma professora de filosofia pode ser bonita, mas não pode ser sensual. Aí eles perguntaram assim, o que ela está fazendo aqui? A pergunta era essa, como que eu estou fazendo ali? Eu fui lá para dar aula. Quando eu cheguei na prova, eram esses 4 sentados. Eu comecei a dar aula, falei, tem uma coisa estranha, eu não conseguia falar. Eu olhava para eles, eles não estavam olhando para mim, eles estavam olhando para o meu corpo, eles estavam olhando para a minha cara, mas rindo. Entendeu? Para eles é impossível isso. Então, infelizmente, a filosofia tem essa marca. E por que a filosofia e não o restante? Porque a filosofia é o mais abstrato dos saberes, né? Então, ele exige, para que você esteja nele, um grau de elaboração conceitual que é considerada, pelo Piaget, por exemplo, que discute a inteligência, o máximo da inteligência é a abstração, é você conseguir sair de tudo que é prático e pensar da maneira abstrata. Uma mulher não chega a esse ponto, porque a mulher tem corpo, ela menstrua, ela tem tesão, mulher não, mulher é para o rasteiro. Rasteiro no sentido da prática é igual para a mulher. Muito prática, mas algo absoluto, não. Isso é realmente altamente opressor. Eu queria que a Thaís falasse um pouquinho dessa questão com a sexualidade, porque você falou, né, da importância de uma série como Mr. Brown hoje, para um reconhecimento numa posição da mulher negra em especial, mas você sempre teve um discurso muito esclarecido sobre o papel da mulher no mundo. E, ao mesmo tempo, você exercita uma sensualidade até por conta da sua profissão, né? Você fez um ensaio sensual na Trip. Eu queria saber se teve algum tipo de patrulha para uma mulher engajada como você, de algum jeito, expor a sensualidade publicamente. Eu sou traumatizada, na verdade. Né? Sou uma pessoa traumatizada. Eu, aos 17 anos, fazendo Xícara Silva, tinha uma contagem regressiva para o meu aniversário de 18 anos, porque era quando a cena nua ia ao ar. Era isso. Eu tinha feito a cena com menos de 18 anos, com 17 tinha gravado, e aí só ia ao ar com 18 anos, e aí isso, obviamente, a Manchete pegou isso, que virou um escândalo, justiça, contra-cheque dos meus pais, vive no dinheiro dela, não vivem, tal, não sei o que, tudo certo, era menor de idade, é isso mesmo que tem que ser feito. Comprovaram que meus pais não viviam do meu dinheiro, seguraram a cena para exibir quando eu tivesse 18 anos. E aí, era uma semana, faltam 5 dias para ela completar 18 anos, ou seja, faltam 5 dias para a gente ver a bundinha dela na televisão. Era isso, basicamente. E batia muito mal em mim, que eu não entendia muito bem, não que eu tivesse consciência do que era, mas eu estava me vendo exposta, eu estava vendo o que aquilo significava de alguma maneira, eu comecei a botar em xeque que, então esse trabalho que eu fiz até aqui agora não serve para nada. Na verdade, o mais importante é aparecer pelada na televisão. Me senti absolutamente usada. Eu fui tão usada que chegou ao ponto de... as fotos apareceram como mágica na revista Isto É, na revista Veja, na Folha de São Paulo, em todos os lugares. Um frame da cena. Como é que foi quando você viu a cena no ar? Não, eu de bunda, assim, em todas as revistas. Abri. Ainda gostava do menino evangélico. A minha cabeça só era essa. Acabou não vai querer andar comigo, antes não de vai começar, querer acabou. Comigo. Meu Deus, não vai querer, não quis mesmo. Enfim. Ainda bem. E aí, eles ainda fizeram isso. Eles, quando eu fui reclamar, falaram, roubaram o frame. Claro. Tira, usaram para divulgação. Quando eu vi a cena no ar, a cena foi de menos para mim, não foi nada demais. Na verdade, fazer a cena não foi nada demais. Hoje em dia eu tiro a roupa em qualquer lugar, não tem problema tirar roupa. Realmente tirar roupa não é uma questão para mim. Mas durante muito tempo foi. Durante muito tempo foi por isso. Porque uma coisa é você tirar a roupa para uma cena, ou se você quiser aqui tirar a roupa, todo mundo pode fazer o que quiser na sua vida. Outra coisa é você tirar a roupa e transformar isso como se fosse a coisa mais importante de uma obra, entendeu? Quando, na verdade, não era. Xícara Silva era uma mulher sexualizada? Era. Não era a única? Não era. Tinham várias chicas em Diamantina, depois se descobriu isso. Mas a mulher era absolutamente política, uma coisa que nunca se falou sobre ela. Se o poder dela, naquela época, era esse, ela fez desse único poder um ato político.
ela financiou a Inconfidência Mineira, ela fez um monte de coisa que nunca se falou, ou se falou superficialmente. O que se falava é que ela era extremamente sensual, que trepava muitíssimo bem e que fazia uma coisa que um homem gritava, no caso do filme do Kaká. Mas ninguém foi fundo nessa mulher, que talvez seja a nossa primeira grande referência negra de uma mulher com atitudes políticas muito claras. É engraçado que você falou, eu fiz o ensaio quando eu tinha 17 anos, né? Eu fiz o Chica quando eu tinha 17 anos. E você fez o ensaio com 30 e poucos. 30 e muitos, né, amor? 30 e muitos já? Mas já tem tempo isso, hein, Thaís? Foi com 34, 35? Ah, não, foi não. Foi o agora, ano passado. eu tinha acabado de ter filho, eu tinha 36. E eu lembro que as chamadas eram maravilhosas, que era assim, aos 36 anos... Thaís, eu tipo assim, 36. é uma velha caquética. Louca, né? caquética. Porque eu fiz 36 anos, tinha acabado de ter uma filha, estava super feliz. Eu falei, cara, me preparando para fazer Mr. Brown. Eu falei, gente, eu vou fazer. Fiz. Aí você que está lá dentro sabe o que aconteceu. Eu fiz completamente nua, gente. Nua. Era eu, Duran, Trigo ali. Duran, o que pode fazer? Eu falei, pode fazer tudo. Fiz completamente nua. Quando eu olhei que chegaram as fotos para eu aprovar... Nossa, tô nua, né? Eu falei, não quero. Não quero, vou liberar só essa foto. Não quero, não quero aparecer assim agora. Mas eu fiz no intuito, porque senão eu teria cortado na hora. E né? por que você mudou de ideia? Eu achei que não queria aparecer naquele momento assim. E dá para fazer um ensaio sensual, uma mulher sem se objetificar? Eu acho estranho isso, porque se a partir do momento que se eu estou a fim de aparecer assim, essa liberdade é minha. Uhum. Se eu estou a fim de aparecer mostrando a minha bunda, mostrando o meu peito, mostrando a minha... Buceta, né? Eu vou porque eu estou a fim. Você está ali como sujeito, né? Então, a maneira que o cara vai usar, o problema é dele. Mas aí tem também a minha vaidade de ver assim, de ver que eu sou uma mulher de 36 anos, que eu tinha acabado de ter filho, que eu estava bonitona. Agora, o que eu quero mostrar também é o meu desejo. Claro. E o meu desejo não era mostrar tudo daquela maneira, nesse momento. Quem sabe com 50 eu vou lá e falo, agora eu vou... As fotos estão guardadas em algum lugar, não sei aonde. No meu computador, no de vocês, fatalmente. Você, provavelmente, né? Comigo não está. Djamila falou um pouco sobre a complicação que é também esse mundo acadêmico. A Viviane falou também um pouquinho esse mundo machista. Mas a gente vê que mesmo nesse universo acadêmico, as mulheres já são maioria, né? As mulheres no Brasil já são maioria na graduação e também maioria nas pós-graduações. Mas no mercado de trabalho, especialmente nos cargos de chefia, ainda não são. A gente vai conseguir superar essa barreira rápido? Tem algum incentivo que tem que ser dado? Qual é a tua visão sobre isso? Mas mesmo sendo maioria na academia, são em determinados cursos, né? Bom falar. Não são, por exemplo, na engenharia, nas engenharias, né? São em cursos porque tem muito essa coisa, essa construção de que antes as mulheres podiam ser professoras. Uhum. Né? Eram tudo muito determinadas. Curso normal, os cursos, né? É isso. Então, é bom falar que a maioria, mas não são em todos os cursos, e são mulheres brancas de classe média, nesses espaços que são maioria, né? Não são mulheres negras, por exemplo, ou mulheres indígenas. Eu acho que a gente precisa, na verdade, no Brasil, a gente precisa de políticas públicas muito importantes, discutir gênero nas escolas. Uhum. Eu acho que é algo extremamente importante a gente debater isso na escola, né? Porque muitas vezes, quando as coisas acontecem, a gente pauta muito por um viés punitivista, não, tem que prender e tal. E eu acho que o mais grave é que a gente está criando homens que se sentem autorizados a fazer isso. Eu acho que a escola ela pode ser um espaço muito importante de transformação de mentalidade, mas, infelizmente, acaba sendo um espaço de reprodução de violência. Eu acho que são em todos os campos que a gente precisa atuar, pautar políticas públicas, mas na educação eu acho que é primordial. Ninguém nasce tendo consciência da opressão que sofre, né? Muitas vezes querem culpar as mães, por exemplo, por os filhos serem machistas. Mas são vocês que queriam os filhos a ser machistas. Mas aquela mãe, ela recebeu essa educação também. Claro, está todo mundo no mundo, né? Todo mundo recebeu, né? Quando a Simone de Beauvoir fala não se nasce mulher, torna-se, é isso. Quando a gente nasce, já tem toda uma construção do que é ser mulher pronta e você tem que seguir aquilo. Então, a mulher está grávida, já pergunta, é menina? É menina. Então, pinta o quarto de rosa, compra fogãozinho, boneca, vai ficar dentro de casa, vestidinho, fecha a perna.
não pode mostrar o corpo. Então, já tem todas as coisas antes. Então, a gente já nasce com esses modelos prontos. Por isso que é importante a educação para a gente desconstruir isso. Você acha que vai conseguir ver ainda um mundo em que os homens não se achem proprietários dos corpos femininos, não se achem livres para pegar nas mulheres, em que essa cultura do estupro consiga desaparecer? Eu acho que eu não vou ver. Mas eu acho que o grande trabalho da militância mesmo, muitas vezes não é para nós, é para gerações futuras, né? E acho que a gente poder estar aqui hoje conversando é porque muitas mulheres historicamente vieram lutando para que a gente pudesse estar aqui hoje falando. Eu acho que eu não vou ver, porque eu acho que no Brasil, no momento atual, no cenário geral, a gente está vivendo um momento muito preocupante de retrocessos, sobretudo em políticas que dizem respeito às questões das mulheres. Mas eu acho que o que eu sinto, assim, que me dá esperança é que as mulheres, os movimentos feministas, a gente entendeu que a gente não vai recuar. Então, isso me dá esperança nesse sentido de que não, a gente não tem mais como voltar atrás. A gente chegou até aqui, a gente quer mais. Eu queria que vocês dissessem qual é a coisa que vocês mais gostam de ser mulher. Porque sempre que a gente senta para falar desse assunto, como os assuntos mais urgentes são aqueles de resistência, de como é que acaba com assédio, como é que tem igualdade de salário, a gente acaba não celebrando as coisas muito legais e positivas que tem. Então, eu queria que vocês falassem rapidamente, começando lá pela Viviane, que está lá na ponta, qual é o maior prazer que você sente em ser mulher hoje? Todos. Eu tenho um pouco de pena dos homens. É verdade, eu tenho. Eu acho o máximo ser mulher, eu acho o máximo. Por isso eu tenho essa postura até um pouco crítica, porque eu acho que ser mulher, como diz a Adélia Prado, que é desdobrável, né? A multiplicidade. Eu sou mãe de menino. Quando eu engravidei de menino, eu tive um pouco de pena de ser menino. É o contrário. Eu falei, puxa, eu tinha que ser menina, porque ser menina é muito legal. As mulheres são desdobráveis, sim. A gente consegue fazer uma infinidade de coisas. Uma criança num peito, a outra mexe aqui, outra você lê um poema, você faz qualquer coisa. Enfim, eu acho ser mulher o máximo. Acho a mulher extremamente poderosa. É necessário ter consciência desse poder. É extremamente poderosa. Em relação a poder, os homens estão em 5º lugar, não é em 2º nem 3º. Sabe? Uma mulher... Logo depois dos ratinhos brancos do laboratório... Vem vários. Porque uma mulher, quando ela tem consciência do que ela pode, dessa multiplicidade, porque o contemporâneo ele é caracterizado pela rede. A rede é multiplicidade. Os homens não são múltiplos, eles têm que aprender muito para ser contemporâneos. Então, quem é contemporâneo é a mulher, é o feminino, né? Não é o masculino. Eu amo ser mulher. E se eu voltasse 1000 vezes eu queria ser mulher. Thaís. Eu não vejo desvantagem em ser mulher. Eu não vejo limitação em ser mulher. Eu acho lindo o que está acontecendo, da gente ter essa consciência e tomar consciência do nosso poder. O grande problema não é a gente. O grande problema é a sociedade. O grande problema são os homens que estão no poder. E a gente já se conscientizou, e muitas de nós já sabem disso. Que eles que têm que tomar cuidado. Eles que têm que olhar para a gente. Então, eu não vejo a menor desvantagem em ser mulher. Eu amo ser mulher, eu amo falar para a mulher. Eu amo conversar, e é isso que você falou, é do Rímel a Simone de Beauvoir. E tem isso, quando a gente estava falando com você, eu estava falando com ele lá em cima, ele, deixa eu te falar, e eu passando uma mensagem, eu falei para ele, olha, quero que você saiba que eu estou passando uma mensagem, mas eu estou atenta a você. Eu estou prestando atenção em você, pode falar que eu falo aqui e respondo a você. Ser mulher é isso. Qual é a desvantagem que tem nisso? E eu não tinha pensado nisso que você falou. É isso, a gente, não é o mundo, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente faz tudo ao mesmo tempo, desde as nossas tataravós. A gente sempre fez tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente está realmente muito à frente deles. Jamila, o que você acha, o que você gosta mais de ser mulher hoje, aqui no Brasil? Eu acho que o grande desafio, é a gente gostar de ser mulher numa sociedade que nos ensina a nos odiar, que nos ensina a ter vergonha do nosso corpo, que nos ensina a competir entre nós, que nos ensina o tempo todo que nós somos menos, que nós não somos capazes. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí que está o potencial revolucionário. A gente conseguir se amar, se gostar e ser feliz num mundo que nos criou para nos odiar. E eu acho que é isso que eu venho batalhando. Assim, eu fui uma criança extremamente discriminada, que não gostava de mim. Hoje eu sou até insuportável, tanto que eu gosto de mim. E o quanto que isso é desafiador e, às vezes, os homens não estão muito preparados para lidar com isso. Com uma mulher segura, com uma mulher que se gosta. Mas é bom que a seleção natural, né? Esse já se livrou desse. Já se livrei. Casei com um que aprendeu com o tempo.
teve que lidar. Se ele continuar bem assim, você promove ele a Não mulher, né? Teve que se ligar ali, né? Senão ia perder o bonde da história. Aí se ligou e tá, né? Tamo aí junto ainda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o grande potencial, eu acho por isso que a gente luta, porque nós mulheres, sobretudo nós mulheres negras, a gente possa se amar e ser feliz num mundo que não quer que a gente se ame e se goste e ame as outras mulheres. Legal, dá tempo para mais 3 perguntinhas. Deixa eu chegar aqui perto aqui com o microfone. Djamila, você acha que a gente está da divisão histórica do feminismo, se a gente está vivendo um novo feminismo, e se o feminismo negro tem bancado a discussão que se propõe? Eu acho que ele tem, sim, conseguido conquistar coisas que se propõem, sobretudo quando a gente começa a disputar narrativas, quando a gente começa a dizer que a gente quer uma multiplicidade de narrativas, que a gente não quer uma narrativa única, quando a gente passa a se colocar, né, nesses espaços, quando a gente começa a produzir, trazer as referências bibliográficas, nossas produções em cena. Eu acho que a gente tem conseguido fazer muita coisa. Mas o que eu acho que é importante lembrar é que nós somos diversas, que não há um modo certo de militar, não existe categoria de militante ISO 9001, é o unidade perfeito, né? E nisso, a gente nos respeitando nas nossas diversidades, eu acho que o movimento ele cresce cada vez mais. Obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta, por favor. Oi, eu sou a Beatriz, e a minha pergunta vai ser para a Thaís. Thaís, como que é ser uma negra em uma televisão que é tão racista em um país que é tão negro? Como que é isso para você? Olha, não é um fardo, não. Pelo contrário, eu fugia disso, né? Eu fugia de falar sobre isso. E fugia muito de títulos, né? A primeira negra, a primeira negra. E, de repente, eu me vi nessa posição e com uma atitude até mais madura de falar, gente, é isso? Esse é o meu caminho? Então, eu vou tentar fazer da maneira mais política possível, porque eu estou dentro da maior emissora desse país, com que as coisas se realizem lá dentro. É claro que ainda é muito pouco, quando você olha o que tem, né, de dramaturgia e personagens, de representatividade dentro da Rede Globo, comparado com o que a gente tem no Brasil. Há um abismo, né, proporcionalmente, assim, é um absurdo. Mas eu vou ter também, eu não vou virar as costas e falar, não quero trabalhar, porque aí não vai ter ninguém. Também não é inteligente, entendeu? Então eu tenho meu lugar ali. Aliás, é o melhor lugar que eu poderia estar. É ali dentro, sendo ouvida, respeitada. A gente, no Mr. Brau, a gente fala o tempo inteiro de identidade. O que eu puder fazer com isso, o que eu puder botar de identidade negra ali, eu coloco, eu e o Lázaro. A gente discute com quem escreve, o Lázaro escreve também, com quem dirige. E isso é uma batalha nossa de falar, gente, identidade, seu nome já diz, né? Só a gente tem. Você não vai conseguir contar a minha história sob o meu olhar. Então, me escuta, pelo menos, já que você que está com a caneta. Mas eu acredito realmente que ainda falte, dentro do que falta na Globo, realmente, hoje em dia, são criadores negros. A gente falta diretores negros, faltam escritores negros, porque uma coisa que já não dá mais é a minha história ser contada pelo outro. Vamos lá, a última pergunta aqui desse debate. Por favor. Oi, eu sou a Rita. Eu queria falar com vocês, como é que a gente faz para ensinar para uma criança não ser preconceituosa, não ser machista? Como que a gente consegue colocar isso na escola? Legal, obrigado. Deixa eu começar, então. Isso me toca profundamente, porque isso é marca da nossa educação, infelizmente. Então, a gente está aqui discutindo a questão das mulheres, mas a questão dos negros é muito marcante no Brasil. A questão homossexual é extremamente marcante. A gente discute muito isso, mas não. O menino que tem cabelo grande é muito mal visto. Sofre vários tipos de discriminação. Então, a gente vive uma sociedade altamente preconceituosa. O que eu mais ouço para me distratar é vai pentear esse cabelo. Ou, se você não... Ou chegar num evento, numa empresa, por exemplo, para fazer um evento, e a pessoa já chegar com o secador de cabelo. Mas você não vai cuidar do seu cabelo, mas o meu cabelo está cuidado.
Então, isso é muito ruim. A gente vive muito isso. A nossa educação é uma educação voltada para a repetição. Né? Então, o que você faz? Você repete o estabelecido. Né? A gente precisa, sim, de uma educação nova, uma educação que faça as pessoas pensarem. Eu creio que, se você incentiva, essa é a minha grande luta no mundo hoje, se você incentiva o desenvolvimento intelectual das pessoas, que não é de conteúdo, o que sabe, mas de raciocínio, você vai desenvolver um raciocínio amplo. Quem tem um raciocínio amplo e múltiplo não é preconceituoso, porque o preconceito é uma ignorância moral absoluta. Uma pessoa que se desenvolve intelectualmente, assim como o pensamento merece ser feito, não há lógica, não há nada que sustente isso. Então, a gente precisa de uma escola que nos faça pensar e não repetir. Eu concordo muito com essa questão da educação. A gente precisa batalhar para que isso esteja nas escolas de forma institucionalizada. Mas, no dia a dia, é difícil mesmo. E é bom a gente entender também os nossos limites enquanto militante. Porque, às vezes, a gente acha que vai mudar todo mundo ao nosso redor e a gente não vai. Né? Existem pessoas que realmente, às vezes, não querem ser mudadas. E a gente, às vezes, tem dificuldade porque a gente se coloca muito como super mulher e a gente não é. E acho mais, tendo generosidade com as pessoas. Porque, às vezes, a minha avó não tem oportunidade de entender as coisas como eu entendi. Não é chegar o dedo na cara e falar, a senhora... Não, às vezes a avó não sabe. Eu acho que a gente também tem que entender, ter mais generosidade, mais humildade, né? Empatia, para a gente conseguir também dialogar com as pessoas. Só aproveitando então esse gancho, a Thaís, a peça dela, O Topo da Montanha, tem um negócio que é muito forte do afeto, né? Da amorosidade do Martin Luther King, das principais lideranças da história de direitos civis, especialmente direitos negros. E é uma figura que sempre foi muito amorosa, a maneira dela se relacionar com a questão. Então, o que você queria fazer, como é que você consegue enfrentar a brutalidade absoluta, né, do preconceito de gênero ou de raça, mantendo a ternura? O Martin Luther King ele era muito esperto, né? Ele sentava com os presidentes e ia muito inteligentemente, muito politicamente, conquistando as coisas. Falar, é o amor, é o amor. Ele não fechava as portas. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Assim, o Martin falava que ele só pôde existir porque existiu o Malcolm. Um depende do outro. É muito importante o radicalismo, gente. É muito importante que ele exista. Para que um outro lado venha com uma doçura. E fala, sabe aquilo que ele fala de maneira radical? Tem todo sentido. Só que a gente pode conversar de uma outra maneira. É importante, o grito é fundamental. Então, o discurso do Martin Luther King é através do amor, né, da não violência, é porque eu acho também que, agindo dessa maneira, ele expunha o outro. O movimento dos sit-ins, que era aqueles movimentos que os negros chegavam, entravam nas lanchonetes onde não podiam estar, e aí todo aquele taca milkshake, taca Coca-Cola, taca... E aí eles ensaiavam aquilo durante 1 ano e meio. A pessoa só estava pronta para participar do movimento dos sit-ins depois de 1 ano e meio. Para tomar e resistir, né, resistência pacífica o tempo inteiro. E aí, é claro que, quando ele ia conversar com um presidente qualquer, ele falava, nós não estávamos fazendo nada, os bárbaros são vocês. Claro. Essa é a maneira política dele. Legal. Muitíssimo obrigado, Thaís, Jamila, Viviane. Muitíssimo obrigado por essa mesa.